Salve, salve, oitavano! Vamos lá continuar nossos estudos com a Revolução Francesa. E nós temos aí a imagem da Liberté. Então, essa imagem é a liberdade guiando o povo. Se você quiser mais detalhes dessa imagem, pergunte lá para a professora de artes e ela vai falar o que simboliza totalmente. Porque eu gostaria de trazer uma reflexão dessa ideia, que a liberdade guia o povo. E a Bíblia, ela tem um versículo muito conhecido em João 8,32, que hoje muita gente está falando por aí, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade na Bíblia, especialmente nos Evangelhos, é o próprio Jesus. Ele diz: eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, você quer conhecer a verdade? Você quer ser libertado? Quer libertação através da verdade? Você precisa conhecer a Jesus. Jesus é a verdade que liberta. Não é a política, não é os políticos que ficam falando aí esse versículo, não é nada disso, mas é o próprio Jesus. Ele é a verdade que pode encaminhar você ao Pai. Ok? Então não é algo político da Revolução Francesa, não é do que está acontecendo no Brasil, não é nada. A verdade que liberta é o próprio Jesus. Valeu? Então continuamos falando sobre a Revolução Francesa, mais especificamente o diretório e também sobre a influência para o mundo da Revolução Francesa. Vamos lá? A reação termidoriana. Então nós estávamos vendo ali que várias execuções estavam acontecendo, né? Essas políticas, né, de Robespierre, em que quem não era com ele era contra ele e ele passava o pescoço do cara lá na guilhotina. Então eles provocaram desentendimentos até dentro dos próprios jacobinos. E eles se dividiram em dois grupos e um mais radical defendia essa violência, né? Então quem não é conosco é contra nosco. E queriam, né, estipular ali, a determinar para os outros como deveria ser regida a nação. E por outro lado, alguns que queriam o fim do terror, né, foram então, na verdade, os jacobinos perdendo o apoio das massas populares por essa própria divisão. Robespierre ainda tentou impor sua liderança, né, perseguindo os próprios jacobinos agora, né, contrários a ele, e se isolou no poder. Então temos aí a figura do Robespierre já sendo preso. Por quê? Porque os girondinos se aproveitaram dessa fragilidade e organizaram, né, um golpe contra-revolucionário que se chama então a reação termidoriana. Prenderam e executaram Robespierre e seus partidários. Os girondinos então assumiram o poder, né, com um caráter agora mais conservador. Temos então aí o tal chamado diretório, né? A imagem dele. E o que aconteceu? A convenção votou a Constituição de 1795, mais moderada, eliminava o voto universal, voltava lá o voto censitário para aqueles que tinham mais grana podiam votar, todos não, só quem tem grana. Impediram, né, a participação política das camadas populares. A convenção foi então dissolvida. O poder legislativo foi confiado a duas câmaras, né? O Conselho dos 500 e o Conselho dos Anciãos. E o poder executivo ele passou a ser exercido por 5 diretores que eram eleitos pelo legislativo. Então, isso aí que se chamou o diretório.
esses 5 diretores que eram o quê? Pelo voto popular? Não. Eles eram eleitos pelo legislativo. Essa fase, então, eliminou diversas conquistas do povo, a lei do máximo, o tribunal revolucionário, e deu ainda, né, os principais cargos para os membros da alta burguesia. Então a camada popular novamente não estava no poder. Houve ainda uma tentativa de rebelião popular, né, a chamada Conspiração dos Iguais, que foi liderada por Graco Babeuf, e não está bom o meu francês hoje. Tentou implantar uma república igualitária, mas foi sufocado, preso e fuzilado. Então, quem não era de um lado, era contra, outro se manifestava, não era bem aceito. Pelo contrário, era eliminado. Além da situação conflitante internamente da França, né, ela teve que enfrentar mais uma tentativa dos reinos vizinhos, com aquele medo. Nossa, o que está acontecendo com a França? Mataram o rei, vai vir para cá, tudo isso aí. Vamos então, né, aniquilar aí a França. Inglaterra, Áustria, Rússia, Sardenha, Nápoles e a Turquia ameaçavam então a integridade do território francês. Foi aí que agora, tchan, 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 está chegando um cara aí que nós vamos ouvir falar muito, ouvimos até os dias de hoje. Nós estamos falando sobre a fase onde que cada vez mais a França dependia de exército e de generais. E então essa sobrevivência se daria por alguém forte no poder. Destacou-se então um general chamado Napoleão Bonaparte. E ele, com uma vitória sobre os austríacos lá em terras italianas e também com a invasão do Egito, que era a terra de possessão dos ingleses, ele se destacou, se tornou o bambambam lá da França, né? E ele tentou levar essa guerra para fora das fronteiras francesas. Então, em 1799, nós temos um golpe de Estado que se chama aí o golpe do 18 de Brumário, né, que conduziu Napoleão ao poder. Foi, então, articulado ali pela alta burguesia o final, né, do diretório. A alta burguesia com o exército assumiram o poder, colocando, então, Napoleão, né, o general, ali como o cônsul. Surge, então, um novo governo chamado de consulado. Sobre essa questão do Napoleão e tudo mais, suas conquistas, nós vamos ver no próximo capítulo. Aguardem. Vamos lá. Lá no início dos nossos estudos sobre a Revolução Francesa, eu já falei, né, na influência que a Revolução Francesa tem, digamos, até nos dias de hoje, em relações à política e administração dos estados, né? Então, 1789 tem o marco divisório da Idade Moderna com a contemporânea, tal, né, foi a importância da Revolução Francesa. Derrubou aquele antigo regime da França, né, o que a gente já tem falado, a monarquia absolutista, né, e influenciou também a organização de outros movimentos que foram derrubando outras monarquias absolutistas. Também, né, a Revolução Francesa tem influência na maioria das constituições que foram surgindo nos países europeus, né, quando se tornaram repúblicas, e esses países foram adotando aí os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade contidos lá na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E não ficou restrito também à Europa. A gente pode ver essa influência nas independências em todo o continente americano, certo? No Brasil, a gente vê, né, alguns traços bem importantes em movimentos anticoloniais, lá da Conjuração Baiana de 1798, também da Revolução Pernambucana de 1817. Na própria proclamação da República, o governo mesmo divulgou imagens, né, de revistas, jornais, panfletos, associando, né, esse novo momento com os princípios republicanos lá, né, da Revolução Francesa. E nós temos mais uma vez a imagem aí
liberté, da liberdade, guiando o povo. Então, a Revolução Francesa ela foi uma reação contra o despotismo, né, toda forma de governo ali autoritário, e também sobre a aristocracia, né, um grupo poderoso no poder. E esse movimento que iniciou lá com a burguesia, né, precisou, na verdade, aí, do apoio da maior parte da população, e ela de alguma forma endossou aí as queixas dos camponeses, mas, né, o termo igualdade, igualdade que tem na própria Revolução, ficou mais no campo dos direitos, né, perante as leis, do que propriamente em questões de igualdade social e econômica. Claro que a grande população continuou sofrendo, né, na base da pirâmide social, e ficou mais no âmbito das leis da igualdade. Ainda, né, assim, né, marcou a eliminação aí, digamos, dos privilégios sociais de grupos dominantes, dos direitos lá de hereditariedade, de cargos, né, os caras tinham cargo, passavam para o filho, cargos e funções e tal. Extinguiu também, né, o direito ali da primogenitura, aboliu-se a escravidão nas colônias francesas, então várias, né, influências e o significado da Revolução Francesa, e historicamente aí um dos grandes marcos da história. Beleza, gente? É isso, vamos lá. Ao trabalho. Pouca coisa aí, exercícios 17 e 19 da página 24 e exercícios 20 a 22 das páginas 26. Grande abraço e até nossa aula online. Beijo do professor, valeu!